é nossa última atividade. Avançamos até onde foi possível tentando entender esse mundo contemporâneo. E hoje nós vamos olhar o segundo governo Bush, do Bush filho, né? O George W. Bush, que acaba se tornando presidente dos Estados Unidos, assumindo em janeiro de 2001 e governando o país até janeiro de 2009. Com o Bush acontecem os ataques do 11 de setembro e os Estados Unidos vão, né, impor uma nova doutrina internacional, a guerra ao terror, uma política para justificar as intervenções deles, principalmente em países do Oriente Médio. Os Estados Unidos estavam sob o governo dos Clintons, né? Bill Clinton no seu segundo mandato, e o sucessor do Clinton é o Al Gore, que é o vice dele também. O Al Gore que vai apresentar uma bandeira ambiental, a pauta das questões ambientais na campanha. O Bush, por sua vez, é governador do Texas. A família é muito influente no Texas e por conta disso ele está governando lá. O irmão dele é governador na Flórida. Em 94 ele tinha sido eleito governador do Texas, foi reeleito. Era um político de um passado medíocre, envolvido em escândalos envolvendo, né, alcoolismo, mas por conta dessa força da família dele no Texas, dos interesses entrelaçados que a família tinha com a indústria petrolífera, ele acaba se consagrando como candidato dos republicanos, né? E a disputa entre ele e o Al Gore acaba se revelando a disputa mais acirrada da história dos Estados Unidos em termos de eleições presidenciais. Quando a apuração está encerrando-se, ainda faltavam Flórida, Oregon e Wisconsin, e o Gore leva esses dois. O Gore tinha uma vantagem de 20 delegados no colégio eleitoral. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição é indireta, né? E por conta disso, à medida que tu vai ganhando nos estados, tu vai levando os delegados, aqueles que vão representar o estado no colégio eleitoral e que escolhem o presidente. E o Gore estava com uma vantagem de 20 delegados quando a eleição estava se encerrando, depois que ele levou o Oregon e o Wisconsin. Ele tinha 266 delegados assegurados no colégio eleitoral, ele levou 267, mais um ia votar nulo, ia anular o voto, ia se recusar a votar tanto nele quanto no Bush. Por isso ele vai ter 266 votos nesse momento e o Bush tinha 246. Estava em jogo ainda a Flórida, a corrida pela Flórida. As eleições estavam, né, acirradas e quem levasse a Flórida ganhava as eleições. Porque se o Gore levasse a Flórida, eram 25 delegados. Hoje são 29, naquela eleição eram 25 delegados da Flórida. Se o Gore levasse, ele consolidava a vitória dele. Ele já tinha 20 a mais, ia ficar com 45 a mais. Se o Bush levasse, ele ia saltar dos 46 para 71, 5 a mais que o Gore. Por isso havia uma disputa acirradíssima pela Flórida. E aí o irmão do Bush, Ted, é governador do estado e uma imensidade de irregularidades são denunciadas durante as eleições, todas elas basicamente envolvendo o voto de eleitores negros, que eram os eleitores dos democratas, num estado chave nesse momento, né? As acusações iam desde grupos segregacionistas, alguns ligados à Ku Klux Klan, que impediram os eleitores negros de votar, que não permitiram que eles votassem, até sessões onde o eleitorado negro era a ampla maioria e que foram encerradas muito mais cedo, fechados pelo governo do estado, impedindo esses eleitores de votar. Um número grande de denúncias também tinha relação com a contagem dos votos, com a apuração dos votos. Todas denúncias contra a candidatura do Bush e do Dick Cheney, que é o vice dele. E, né, essas questões acabaram levando a um resultado em que 5 milhões e 900 mil pessoas votaram, tiveram votos validados, fora aqueles que não conseguiram votar e que estavam apresentando as queixas. E nesse universo de 5 milhões e 900 mil pessoas que votaram, a diferença em favor do Bush foi de menos de 600 votos ao final.
Isso desconsiderando todas as irregularidades denunciadas. Os democratas recorreram, a diferença era tão pequena que qualquer recontagem dos votos podia mudar o resultado, né? E depois de semanas de indecisão do país sem saber quem seria o presidente, a Corte Suprema da Flórida, é o Tribunal de Justiça deles, do estado, autorizou a recontagem. E aí, neste momento, né, o país aguarda, né, os votos estão sendo contados. Os democratas com o Clinton, embora todos os escândalos sexuais que o Clinton teve, os democratas eles tinham uma base eleitoral que podia ter dado a vitória ao Gore. Só que no final de 2000, no meio da eleição, explodiu a crise do Nasdaq. O Nasdaq é o setor da Bolsa de Valores de Nova York que trata das empresas de alta tecnologia, principalmente das empresas ligadas à web, né, à rede mundial de computadores. E desde 95, muita gente apostava que essas empresas de alta tecnologia, as empresas .com, seriam, né, as empresas mais lucrativas das próximas décadas. Como algumas vieram a ser, né? Amazon, Microsoft, o Facebook, que vão gerar lucros bilionários. E com isso, muita gente começou a comprar ações dessas empresas. Desde 95, as pessoas estão comprando essas ações e por isso as ações estão se valorizando mais e mais, né? Mas, né, primeiro, né, aliás, né, só observando que nos Estados Unidos as pessoas têm o hábito de, em vez de fazer poupança, muitas vezes comprarem ações na busca de aumentar os seus rendimentos, as suas, né, seu capital acumulado. Mas essas empresas, elas vão demorar muito mais do que se imaginava lá no início da internet, nos anos 90, para se mostrarem lucrativas. Quando chegou ali perto do ano do 2000, a maioria dessas empresas ainda não dava lucro, né? Um exemplo ainda hoje, vocês têm aí, muita gente gosta de usar o Discord para jogar o Discord e é uma empresa que até hoje não deu lucro. Tá aí, mas ainda não é uma empresa lucrativa, né? Ainda é uma empresa que luta para compensar os prejuízos, mesmo com toda a quantidade de acessos que tem. Muitas dessas empresas não eram lucrativas. Mais do que isso, muitas dessas empresas que estavam lá, e muitas desapareceram, American Wall, o Net Explorer, e algumas outras empresas que vão desaparecer nesse ramo, mas muitas dessas empresas, não necessariamente as que eu citei, elas inclusive falsificavam lucros para atrair compradores de ação, porque significava dinheiro entrando nessas empresas. Então havia muitos balanços que eram falsos. E aí no ano 2000 o mercado ajustou-se a essa situação e essas ações dessas empresas despencaram porque ou elas não eram lucrativas ou muitas tinham falsificado inclusive seus balanços financeiros. E aí muita gente mesmo que tinha investido nessas empresas perdeu dinheiro. Isso gerou uma pequena crise financeira, era uma bolha, né? Não era real o valor dessas ações, era uma bolha, elas estavam infladas e quando explodiu, muita gente perdeu. E isso gera, né, um mau humor nos perdedores, nas pessoas que perdem seu dinheiro, seus investimentos, e isso sempre reflete nas eleições dos Estados Unidos. Então isso vai atrapalhar a eleição do Al Gore, né? Porque acontece essa quebra na bolsa de alta tecnologia acontece, né, no ano da eleição. E aí os democratas vão ter um problema com isso. Mas ainda assim, né, o grande problema mesmo foi a Flórida, que apesar de toda a situação, o Gore ainda seria presidente se as eleições tivessem sido, né, ganhas pelos democratas na Flórida. E aí tinha aquela série de irregularidades, a diferença era muito pequena, de pouco mais de 500 votos. O Tribunal do Estado, a Suprema Corte do Estado, tinha autorizado a recontagem, e aí a Suprema Corte do país, que é o STF deles, interrompeu estas contagens, garantindo a vitória do Bush por essa diferença de menos de 600 votos. Vale lembrar que era uma corte que tinha sido indicada na maioria pelo Nixon, pelo Reagan e pelo próprio Bush pai, né? E por 7-2, a Suprema Corte entendeu que não havia que se contar novamente os votos, violou, né, a decisão do tribunal local e garantiu a vitória do Bush.
E aí o Gore não tinha o que fazer, porque, né, o tribunal determinou a eleição, né? O Bush vai ser um governo medíocre, como tinha sido no Texas. Ele está cercado de uma série de grupos ambiciosos, neoconservadores e os falcões, gente que tinha interesse em resolver as disputas externas dos Estados Unidos através da violência da guerra. Dick Cheney, Donald Rumsfeld são, né, homens ambiciosos, perigosos e que vão, né, expor, né, até o âmago a corrupção no governo, né, na qual estavam ligados no futuro, né, mas é um governo medíocre. Não é um governo que tinha destaque, não estava se destacando já nos primeiros meses. Aí vem o 11 de setembro. O Bush assume em janeiro de 2001. Em setembro de 2001, numa manhã de terça-feira, aviões sequestrados por, né, a princípio, fundamentalistas terroristas islâmicos, que depois vão ser apontados como ligados à Al-Qaeda, realizam uma série de atentados nos Estados Unidos, sequestrando aviões. Esse sequestro, como muitos de vocês sabem, terminou com a colisão de 2 desses aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center, que era um conjunto de 7 torres, mas as duas gigantes, cada uma com mais de 400 metros de altura, com 110 andares de altura, eram a Torre Norte e a Torre Sul. E aí, às 8h46 da manhã, um avião colidiu contra uma das torres, a imprensa está toda voltada para lá, e aí, né, às 9h05 da manhã, 19 minutos depois, um outro avião colide contra a segunda torre, né, na frente das câmeras de TV. O país estava sob ataque, né, é o que diz a imprensa. Na mesma manhã, supostamente um outro avião colidiu contra o Pentágono, que é o centro militar dos Estados Unidos, e um quarto avião caiu na Pensilvânia, né, supostamente por conta da revolta dos passageiros contra os sequestradores, e o avião perdeu o controle e caiu. Há quem diga que o avião foi abatido, já que o Dick Cheney, o vice-presidente, tinha autorizado a Força Aérea a abater os voos. O país foi paralisado. Haviam milhares de voos no ar e esses voos tiveram que ser desviados para o Canadá, para o México. Foi um caos, eles limparam todo o espaço aéreo. Nenhum avião podia aterrissar em solo americano e, né, só poderia estar no ar aviões militares, né? Então o espaço aéreo foi limpo depois disso. E o mundo acordou traumatizado naquela manhã de 11 de setembro de 2001 por conta dos eventos que foram televisionados ao vivo, inclusive o desabamento das duas grandes torres que simplesmente implodiram em questões de segundo, caindo sobre elas mesmas, como se fosse uma implosão controlada, o que vai chamar muito a atenção das pessoas, né, depois disso. Era uma manhã que parou o mundo, né? Que parou o mundo e que vai ter consequências dramáticas para pessoas no mundo inteiro depois disso, em função da resposta que os Estados Unidos vão ter aos supostos ataques, né? Para o Bush, que era um governo medíocre, que não tinha nada a acrescentar até então, o 11 de setembro foi uma oportunidade de se repaginar, uma oportunidade de os Estados Unidos avançarem sobre outros países, agora sem aquela contenção que a Guerra Fria havia oferecido no passado. E aí o Bush declara guerra ao terror. Quem é o terror? O terror são os grupos que ameaçam os Estados Unidos em qualquer lugar do mundo e os países que abrigam esses grupos, né? Então os Estados Unidos se propõem a fazer guerras preventivas, mesmo contra grupos que não tinham atacado eles, mas que no futuro poderiam vir a ser uma ameaça, né? Uma outra, né, consequência vai ser a autorização que o Bush vai dar, que o governo vai dar para os grupos de espionagem e de investigação para, né, espionarem sem limites a população dos Estados Unidos e o mundo inteiro. Eles podem espionar quem eles quiserem, eles vão ter autorização para isso. Isso vai ser muito questionado nos Estados Unidos, mas eles podem violar as ligações telefônicas sem autorização judicial. Isso vai gerar muitas polêmicas depois, quando vier a público. Sem autorização judicial, eles podem violar telefonemas de quem eles quiserem, correspondência, os e-mails eletrônicos. Uma outra política que vai ser desencadeada, e essa ainda muito mais secreta,
do que a da espionagem, vai ser o sequestro de pessoas no mundo inteiro, de prováveis suspeitos. Muitos desses depois vão se comprovar pessoas inocentes, mas o sequestro de pessoas no mundo inteiro que pudesse ser uma ameaça, e essas pessoas vão ser conduzidas para prisões secretas no mundo inteiro, como a base militar dos Estados Unidos em Guantánamo, Cuba, ou como bases secretas na Tunísia, na Síria, em outros locais do mundo, onde essas pessoas vão ser torturadas, longe dos tribunais dos Estados Unidos, onde a tortura legalmente não é permitida, mas nestes territórios fora dos Estados Unidos vai haver práticas de tortura, que eles vão chamar de práticas né, de interrogatório, né? Mas que depois vai se comprovar que eram torturas, né? Os Estados Unidos também vão adotar, depois disso, uma agenda internacional isolacionista sob o Bush, que depois vai, né, ser imitada pelo Trump, já que os Estados Unidos vão assumir posições que não vão ser adequadas com as posições da ONU, eles vão tomar decisões sem se importar com a questão, com as decisões da ONU, vão agir sem a ONU, vão, por exemplo, romper também com o protocolo de Kyoto, que era um acordo internacional para tentar evitar, né, o efeito estufa, né, a crise ambiental. Também vão romper com a Corte Penal Internacional, com o Tribunal Penal Internacional, e vão tornar os seus militares, portanto, intocáveis nesse campo, né? Independente do que eles fizerem em outros países, eles não vão aceitar que os militares sejam submetidos a crimes internacionais, a crimes contra a humanidade, por exemplo. E né, essa postura de um presidente da guerra também vai garantir ao Bush a reeleição, né? E aí, no segundo mandato dele, ele vai acabar jogando o país numa crise severíssima. Aqui é o Patriot Act, né, o ato patriota, que vai dar poder para as agências de investigação e de espionagem dos Estados Unidos para desenvolver aquelas práticas que eu estava citando antes. Vão haver muitos protestos nos Estados Unidos por conta disso, acusando de censura, de espionagem, de tortura que essas ações vão permitir. São várias determinações, né, por trás desse ato patriótico, como eles chamam, né? Mas também há né, aqui Guantánamo, por exemplo, que é uma dessas bases que os Estados Unidos mantêm no mundo afora, e que eles vão manter os prisioneiros em situações severas, né, em situações de deshumanidade. As pessoas passam o dia inteiro amarradas com um saco na cabeça, sem poder ver, sem poder ouvir, com fones para impedir eles de ouvir, isolados, né, e vigiados o tempo inteiro. Isso não vai acontecer só em Guantánamo, em outros locais também. Mas no segundo governo do Bush, antes da gente entrar propriamente nas consequências internacionais das ações militares contra o Afeganistão e o Iraque, principalmente, que vão ser culpados dos ataques, vão ser acusados de estar por trás dos ataques de 11 de setembro, o segundo governo do Bush vai jogar o mundo numa crise econômica severíssima, que vai ser comparada praticamente com a crise de 29, ou quase se aproximando disso. O Bush vai estar muito ocupado com a guerra ao terror, e, ao mesmo tempo, ele é um neoliberal, portanto, aquele discurso de que o mercado administra as questões da economia, que o Estado não tem nada a ver com isso, e durante o governo dele, os bancos, como em 1929, os bancos vão destruir a economia dos Estados Unidos e, por consequência, destruir a economia do mundo. Os bancos estão tentando recuperar os prejuízos daquela crise lá do Nasdaq, daquela crise que eles perderam muito dinheiro, da bolha da tecnologia, e aí eles resolvem aquecer artificialmente o mercado imobiliário. O que é isso? Eles resolvem, né, inflar o mercado imobiliário para vender ações desse mercado e com isso ganhar dinheiro, né? E aí eles começam emprestando muito dinheiro para as pessoas adquirirem imóveis, comprarem casa própria, emprestando dinheiro sem nenhuma consequência, sem nenhum controle. Muitas destas dívidas iam ser dívidas contraídas por pessoas que não iam poder pagar, dívidas podres, mas eles trabalhavam com aquela margem que os bancos sempre têm, de que uma parte não vai pagar, mas a maioria paga, e com isso nós sempre ganhamos, né? E esse dinheiro, claro, que os bancos estão emprestando, não é o dinheiro deles, é o dinheiro dos poupadores. O banco em si, ele não tem dinheiro dele lá dentro do banco, né? Os acionistas
pegam a sua fatia de lucro, mas o dinheiro que está no cofre do banco é o dinheiro de quem depositou seus depósitos, seus recursos, sua caderneta de poupança, seus investimentos. E é esse dinheiro que os bancos sempre emprestam. Na verdade, eles vendem, né, por um preço muito maior do que vale o dinheiro. Mas é esse dinheiro que eles oficialmente emprestam, qualquer banco empresta. Não é o dinheiro deles, é o dinheiro nosso que está lá. Que tu paga para o banco cuidar do teu dinheiro, ele ainda pode, porque o sistema financeiro permite isso, ele ainda pode alugar o teu dinheiro enquanto está com ele, né? E o lucro é dele, não é teu. E eles começam a emprestar dinheiro, muito dinheiro, para as pessoas comprarem casa própria, porque eles querem com isso inflar o mercado. Porque aí o mercado imobiliário, o mercado das grandes construtoras, o mercado da construção civil, esse mercado vai começar a ter suas ações muito valorizadas. Então eles querem inflar as ações, que eles também vendem, e por conta disso eles estão botando dinheiro nos compradores de imóveis, porque aí parece que o mercado de imóveis dos Estados Unidos, de compra de imóveis, ele está muito forte, e na verdade ele está artificialmente forte, porque eles estão botando dinheiro na mão de quem não poderia pagar, para ganhar dinheiro vendendo as ações desse mercado. E mais do que isso, eles vão fazer uma jogada mais arriscada do que apenas emprestar o dinheiro para esses credores que não poderiam pagar, mas eles também vão vender essas dívidas. Tipo assim, o banco tem uma dívida com, digamos, 10 mil pessoas devem para o banco US$ 1 bilhão, 3 bilhões de dólares. O que, que o banco faz? Ele vai pegar e vai vender essa dívida para um outro banco. O outro banco vai achar um bom negócio. Olha só, o mercado imobiliário tá muito forte, então é uma boa compra, né? Porque essas pessoas vão nos pagar mais tarde. Os bancos que estão vendendo essas dívidas, eles também maquiaram elas. Eles pagaram para agências de risco, que são agências que são, né, voltadas para dizer se o investimento é de risco ou é um investimento sólido. E eles pagaram agências para essas agências darem uma nota de a melhor nota que tinha para essas dívidas, dizendo que eram dívidas de gente que tinha que sempre pagava suas dívidas, que eram dívidas sólidas, que eram um investimento confiável. E eles começam a vender essas dívidas dessas pessoas para bancos na Europa, para financeiras na Europa. Todo mundo começa a olhar e diz, olha, o mercado dos Estados Unidos está muito bom, né? Está muito bem. Né? Nesse momento que o mundo está em guerra, tudo que aconteceu depois do 11 de setembro é um investimento bom, é um investimento forte. As agências de, né, risco estão dizendo que é bom investir e começaram a comprar essas dívidas podres que muita gente não ia poder pagar. Começaram a vender essas dívidas, né? E aí veio a quebradeira, porque em algum momento, né, essas dívidas, né, elas não começaram mais a ser pagas. As pessoas chegaram a um limite que muita gente não conseguiu pagar essas dívidas. E quando elas não conseguiram pagar, o que, que aconteceu? Houve uma tragédia bancária, porque, né, esse dinheiro que não voltou para os bancos era o dinheiro de poupadores. E aí, de repente, o mercado começou a entrar em crise, porque as ações despencaram, essas dívidas não valiam nada, na verdade. E aí, por conta disso, as pessoas vão ao banco recolher seu dinheiro, cadê o meu dinheiro? E o dinheiro tinha sido perdido pelo banco, porque ele emprestou para quem não poderia pagar. Muita gente começou a não poder pagar, a ser despejada, a pessoa não paga e ela é despejada. E ao ser despejado, né, aquele imóvel ele é retomado. E com isso o mercado se mostra que não está aquecido, que era artificialmente aquecido. Muitos imóveis começam a ser retomados porque as pessoas não estavam pagando e as pessoas vão virar sem teto. É um outro quadro dessa situação. As pessoas são despejadas, mas aí o mercado começa a se mostrar não aquecido. As ações começam a despencar. E aí as pessoas começam a desconfiar, tá, mas da onde que os bancos tiraram dinheiro para ficar fazendo esses empréstimos e resolve ir ao banco. Eu vou ao banco, cadê meu dinheiro? E o dinheiro não estava lá, né? Porque o banco perdeu o dinheiro. E perdeu tanto dinheiro que ele não tinha como me devolver. E aí é uma corrida para os bancos, todo mundo, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? O banco perdeu o dinheiro das pessoas, né? Fez uma jogada arriscada e muitas vezes legal e perdeu. E aí o banco quebra. Aí quem tinha a hipoteca, né, que era quem ia receber, quebra, né? Aí com isso quebram, né, o mercado de construção quebra, né? E finalmente quebra o mercado como um todo,
quebra a economia dos Estados Unidos e quebra a economia mundial. É um efeito dominó, né? No qual a crise vai se estendendo do setor imobiliário, que estava falsamente aquecido, desse mercado de imobiliário, para o resto da economia, já que o dinheiro de muita gente estava aqui no meio. E quando a economia quebra, os juros disparam para tentar segurar a crise econômica. E com isso, mesmo quem podia pagar as dívidas, agora não pode mais, porque os juros subiram muito. E por conta disso, mais gente quebra ainda. Então gera uma quebradeira, né? E as empresas de construção começam a quebrar, os bancos começam a quebrar. Empresas que tinham dinheiro no banco, não era só os pequenos poupadores, empresas que têm dinheiro nos bancos também perderam seu dinheiro e com isso não têm recursos para continuar investindo e quebram, e isso gera uma ciranda de crise que vai deixar 3 milhões de pessoas desempregadas, 3 milhões a mais de pessoas desempregadas, sem falar do sem teto, né? Tudo isso no meio do Bush lá acontecendo. E aí o mundo inteiro em 2008 acorda num choque, né? Um choque porque a economia dos Estados Unidos quebrou em 2008, como tinha quebrado em 29, já tinha quebrado outras vezes, mas não na proporção de 2008. E aí o mundo se dá conta disso, né? De que houve um crash, né? Wall Street quebrou, né? E né, os Estados Unidos vão ser tomados por sem-tetos. Milhares, milhares, milhares de famílias que perderam tudo, ou perderam a casa, não podem pagar a hipoteca, ou perderam o próprio emprego. E aí o país começa a ser tomado pela pobreza, pelo desespero, pela miséria. Esse quadro persiste. Esse quadro, inclusive, vai custar a eleição dos republicanos, né? Depois do segundo mandato do Bush, eles perdem para o Obama, né? Porque é um quadro que vai ser violento para as famílias americanas, o desemprego, o desespero. Aliás, esse filme que está aí, o Nomadland, né? Nomadland, que está aí concorrendo ao Oscar, é, né, um filme que retrata a situação das pessoas que vão morar naqueles carros, né, naqueles trailers, aqueles carros que rodam o país, que as pessoas moram neles. É uma história que se passa em 2011, portanto, logo depois desta situação. E é pessoas que foram atingidas por essa situação, pessoas que perderam a casa, que não têm aposentadoria, que não têm emprego e que aí ficam vivendo de trabalhos precários e andando pelas estradas, né, com aqueles carros. E o mais assustador de tudo isso, pro mercado financeiro e pro mercado, foi quando o Lehman Brothers, que é o maior banco do mundo, né, declarou falência. Não tinha condições de honrar suas dívidas. E aí o governo foi obrigado a socorrer os bancos, ou seja, pegar dinheiro de todo mundo, dinheiro público de todo mundo, e socorrer os bancos. Isso aconteceu no Brasil também, né? Vai ter que socorrer os bancos, porque o Lehman Brothers era grande demais para quebrar. Tem até um filme com esse título sobre isso. Ele é grande demais para quebrar, porque se ele quebrasse, a economia simplesmente ia se vaporizar. E aí o governo, que tinha sido completamente irresponsável, como foram os bancos, ele é obrigado a reagir. Reagiu para tentar evitar o pior ainda. E só que essa reação do governo significa nós vamos cobrir o prejuízo do mercado privado, dos bancos, com o dinheiro público, com o dinheiro de todo mundo. E vão injetar centenas de bilhões de dólares, trilhões de dólares no mundo inteiro, nos bancos para tentar evitar uma quebradeira maior, porque pensa bem, os Estados Unidos tinham, os bancos americanos tinham vendido essas dívidas para bancos na Europa também e no Japão. Então a crise foi severa no mundo inteiro e vai gerar muito desemprego na Espanha, na Grécia, né, no Reino Unido, em vários locais. Né? Os países que vão se recuperar primeiro disso vai ser a Alemanha e China. Né? Mas o mundo inteiro vai ser severamente atingido por essa crise. E ela finalmente, em 2012 para 2013, chega ao Brasil. E aí começa aquela onda de protestos que vira aquelas manifestações conservadoras, reacionárias, né, e que nos trazem até os dias de hoje, né? Aquelas pessoas que são colocadas nas ruas, que são mobilizadas nesse momento. Se cria uma tempestade perfeita contra o Brasil, uma crise econômica internacional, uma política de desestabilização promovida pelo governo Obama também, né, por interesse do petróleo brasileiro. O Obama vai promover uma onda de
desestabilização de vários países, ele vai se aproveitar daqueles instrumentos lá criados pelo Bush de espionagem para, né, para derrubar governos, criar crises internas, derrubar governos no Paraguai, na Guatemala, no Egito, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, no Brasil, né? Então, uma tempestade perfeita também vai se abater contra o Brasil nesse período, que é a crise internacional, uma política intencional do Obama de desestabilização do governo brasileiro, uma crise energética em 2014, que o governo de São Paulo privatizou o sistema de captação de água, e os investidores, os acionistas, os mercados privados, ao invés de investir, né, na Sabesp, que era a companhia paulista de abastecimento de água, eles resolveram embolsar o lucro, não fizeram investimento. Aí veio uma crise de falta de chuva severa, uma crise hídrica, parou de chover, eles não tinham feito nenhum investimento, e aí as grandes hidrelétricas, as represas das grandes hidrelétricas, secaram, e o Brasil foi obrigado a importar energia, e isso levou muito custo da energia, e isso vai ter um impacto econômico muito forte no país. Mas São Paulo também era grande demais para quebrar. 47% do PIB do Brasil estava lá. Então o governo brasileiro vai ser obrigado a se socorrer comprando energia para não deixar o país quebrar. Só que o custo da energia vai aumentar muito e isso vai ter um impacto na economia muito forte também em 2014. E aí, por fim, tem uma eleição, né, na qual o governo ganha as eleições por uma margem pequena, mas o grupo que perdeu se recusa a perder, né? E aí começa uma campanha de hostilizar o governo vencedor até que finalmente esse governo é inviabilizado e impeachmentado, né? Então o Brasil também vai viver na onda dessa crise. Entre 2009 e 2012, o governo ainda conseguiu controlar essa crise, principalmente por conta das políticas sociais, né, que vão garantir que as famílias pobres possam continuar consumindo e isso mantém a economia aquecida. Uma outra faceta dessa crise foi que a China consolidou sua posição no mundo, né, nesse processo, né, porque ela vai se recuperar muito mais rápido que o resto do mundo da crise, ela também vai ser afetada, mas por conta do seu mercado planejado, ela vai se recuperar muito mais rapidamente do mundo. E aí, entre 1980, quando os Estados Unidos era o grande mercado que controlava as relações comerciais do mundo, isso vai mudar, né? E até o final de 2018, passando por essa crise de 2008, a China vai ocupar espaços que eram antes dos Estados Unidos. Inclusive, né, os Estados Unidos vai perder muitos investimentos por conta dessa recuperação da China, que vão se mudar dos Estados Unidos para a China nesse período. Foi um discurso que o Trump fez muito, inclusive, dizendo que ia trazer de volta esses investimentos, não conseguiu fazer, né? Se tentou de fato, não conseguiu fazer. Então o mundo também quebrou no meio desse processo. Enquanto está vendo essa guerra ao terror, entre aspas, que a gente vai falar um pouco mais agora, o mundo quebrou. Quebrou mesmo, né? O mundo está quebrado nesse período, tentando se recuperar. E isso gera uma onda de crises políticas como a que se abateu sobre o Brasil, né? Nos Estados Unidos, o Bush vai colocar culpa pelos ataques no Afeganistão, que era um país que eles tinham colocado grupos fundamentalistas radicais no poder. Lembra da guerra do Afeganistão lá, que a União Soviética interviu, que tem um filme do Rambo que trata disso. E os Estados Unidos vão financiar os mujahidins, vão financiar o Talibã, vão financiar o Bin Laden. E agora eles vão culpar, né? Vão culpar esses grupos pelos ataques, mas também vão se aproveitar para culpar o Saddam. O Saddam que já vinha sendo transformado em vilão desde o Clinton lá, como uma maneira de manter, e do Bush pai, de manter um fantasma que assustasse as famílias americanas, né? E aí o Bush, sem prova nenhuma, vai dizer a culpa é do Saddam. Vai responsabilizar o Iraque por isso. Embora, vejam bem, nenhum dos mentores, quer dizer, quem planejou os ataques do 11 de setembro, nenhum deles era iraquiano ou afegão. Nenhum dos terroristas que supostamente estavam a bordo desses aviões também eram iraquianos ou afegãos. Nenhum, né? Não eram, né? Mas o Bush, entre 2001 e 2003, foi à televisão e, né, os estudos vão tratar disso, mentiu para a população americana sobre o Saddam, que o Saddam Hussein estava por trás mais de 1000 vezes, criou um alvo.
o governo do Bush tinha estudos que mostravam que a população dos Estados Unidos não entendia bem o que era essa tal de guerra ao terror. Afinal de contas, quem é o inimigo? Contra quem que a gente está em guerra? E aí os estudos apontavam que se fosse jogado a responsabilidade dos ataques sobre um estado, um país, a população ia entender melhor. Era uma maneira de canalizar o ódio, a frustração e o medo na população que o 11 de setembro gerou. E aí a culpa virou do Saddam, né? Mentiram mais de 1000 vezes na mídia e a mídia também comprou muitas dessas informações de que o Iraque era o culpado. Fontes do governo, fontes anônimas do governo, passavam para a imprensa, como para o New York Times, informações de que o Iraque era culpado. A imprensa publicava essas informações falsas e aí o governo vinha a público dizer, olha, a imprensa mesmo aqui está mostrando que o Iraque é o culpado. Ou seja, eles pegavam uma mentira que eles tinham passado para a imprensa e transformavam ela em verdade a partir da imprensa ter publicado. Eles estavam fazendo uma lavagem de informações. Apesar disso, a CIA, em relatórios que ela trouxe em fevereiro de 2003, a invasão ao Iraque vai ser em março de 2013, em fevereiro de 2003, um mês antes, a CIA apresentou relatórios, a ONU também apresentou relatórios, dizendo que o Iraque não tinha nenhuma responsabilidade pelos ataques do 11 de setembro, que o Iraque não tinha nenhuma ligação com a Al-Qaeda ou com o Bin Laden. Ao contrário, né, o Saddam Hussein tinha um conflito com o Bin Laden. O Iraque era um país laico e o Bin Laden era um fundamentalista que queria uma ordem religiosa conservadora nos países que ele pretendia, né, governar, administrar, dominar. E também a CIA vai dizer que uma outra mentira que o Bush estava espalhando também não era verdade. O Bush dizia que o Iraque tinha armas de destruição em massa que ameaçavam o mundo, armas químicas, biológicas e nucleares. E a CIA vai dizer que não, que o Iraque não tinha essas armas. A CIA, inclusive, mandou um investigador especial, né, fazer um levantamento profundo, um relatório profundo sobre isso, o Joseph Wilson, sobre se o Iraque tinha ou não armas de destruição em massa, se ele tinha alguma relação com a Al-Qaeda. E esse Joseph Wilson, que era um cara muito experiente, que já tinha sido embaixador nos países do Oriente Médio, ele faz um relatório minucioso no qual ele diz isso, o Iraque não tem relações com a Al-Qaeda, o Iraque não tem relações com o 11 de setembro, o Iraque está muito longe de desenvolver uma arma nuclear. Para o Iraque desenvolver uma arma nuclear, ele vai precisar de pelo menos mais 40 anos de investimentos em tecnologia, em ciência para isso. O Cheney, que é o vice do Bush, para se vingar disso, ele vai vazar informações sobre a esposa do Wilson, a Valerie Palmer, tem até um filme que vai tratar disso, porque ela era uma agente da CIA, e esse pessoal é secreto, né? Não é público que são. E ele vai vazar para a imprensa que a esposa do cara era uma agente da CIA. E que, portanto, a informação que ele tinha podia ser comprometida porque podia ser a esposa que tinha passado essa informação para ele, não era verdadeira. E isso expôs ela, né? Colocou isso, né? Colocou ela em risco, inclusive, de outros, né, agentes de espiões de outros países podiam agora saber quem era ela, quem eram os contatos dela. Né? E mais tarde ficou comprovado que foi do gabinete do Dick Cheney que veio esses vazamentos. Isso é crime nos Estados Unidos, expor agentes públicos, mas ninguém nunca foi responsabilizado por nada. Ainda sobre o 11 de setembro, algumas coisas importantes para tratar, né, para ir encaminhando para a invasão do Afeganistão e do Iraque. Esses voos, né, atingiram as torres. O primeiro atingiu as torres às 8h46 e o outro às 9h05. Eles partiram ambos do aeroporto de Boston, né, que é um estado vizinho ao estado de New York, e cada um deles partiu num horário diferente. Partiram em horários diferentes. Uma diferença de 19 minutos, uma coisa assim, entre um voo e o outro. Só que o que chama atenção, e é uma coisa que eu estou chamando atenção, mas que eu não vi ninguém chamar atenção sobre isso ainda, é que os dois voos partiram em horários diferentes, é claro. Eles partiram de um aeroporto e foram até um determinado local. E esses dois voos levaram exatamente 47 minutos entre a decolagem e o impacto contra uma das torres. Os dois levaram 47 minutos. Tudo bem, né, professor? Mas é que vocês partiram do mesmo lugar e foram para um outro mesmo lugar, né? Eles podem ter... tudo bem, vamos trabalhar com essa ideia.
Vamos supor que os sequestradores combinaram, olha, 10 minutos depois do avião estar no ar, nós vamos desencadear as operações. Lembrando, eles não têm comunicação um com o outro. Inclusive, quando o primeiro avião é tomado no ar, o outro ainda nem decolou em terra. A diferença é de 19 minutos de um voo para o outro. Né? Eles vão ter tomado um avião e o outro ainda nem saiu do solo, ainda não levantou o voo. E aí tu tem o seguinte, são 4 sequestradores em cada um desses aviões, os caras estão armados de faca, tem centenas, 150 e poucas pessoas num dos voos, 70 e poucas pessoas no outro voo. Eles vão ter que dominar toda essa população de passageiros, 4 homens com faca. Então eles vão ter que desencadear uma operação, né? Tomar como reféns provavelmente a tripulação, as aeromoças, né, com essas facas, para que o resto dos passageiros não reaja, inclusive. Ir até a cabine do piloto, invadir a cabine do piloto, obrigar esses pilotos a mudarem de rota, e num dos voos, pelo menos, foram os próprios sequestradores que tiveram que fazer isso, já que uma aeromoça conseguiu ligar para uma torre de comando avisando do sequestro, e nesse aviso ela disse que o piloto e o copiloto tinham sido assassinados, portanto os sequestradores tiveram que eles pilotar o avião, fazer uma mudança de voo de mais de 20 graus no ar, ou seja, o avião fez uma grande curva, porque eles estavam indo para a Califórnia, faz uma grande curva desviando para a direita para ir para New York, e eles desligam os comandos de rastreamento e de acompanhamento do voo, ou seja, esse avião está voando sem os controles, sem comandos, ele está sendo pilotado à mão. Tu tá indo tu tá assumindo uma rota, mas tu não tem nenhuma torre de comando te guiando. Tu tá indo por intuição na direção de determinado alvo, que tu tem que avistar a olho nu, inclusive. Quando chegar em Nova York, tu vai ter que achar essas torres a olho nu. E aí os dois, com todos esses problemas, os dois levaram exatamente 47 minutos para fazer isso. Como se algum comando, né, tecnológico de orientação tivesse tomado o controle desses aviões, independente de se os pilotos estavam ou não tentando conduzi-los, desligou os rádios e conduziu os aviões para lá, porque assim, é impressionante a sincronia de tempo entre os dois voos. Uma outra coisa que chama atenção é que esses homens que estavam a bordo desses aviões, eles tinham entrado nos Estados Unidos 10 meses antes. Entraram com os documentos pessoais, com o documento, é o Newton que entrou, o documento do Newton. Muitos deles já eram terroristas procurados, mas entraram sem ser molestados nos Estados Unidos. Se inscreveram em escolas de pilotagem, fizeram cursos para pilotar aviões pequenos. Os instrutores deles, depois procurados pelo FBI, depois dos atentados, vamos dizer que eles eram alunos medíocres, que mal dominavam o inglês e que não tinham capacidade de pilotar um pequeno avião, mas pelo menos um dos aviões eles vão pilotar. Então é um troço extraordinário fazer tudo isso, né? Sendo que os caras mal conseguiram pilotar um pequeno avião. Os instrutores vão dizer que eles mal falavam inglês, o que também vai dificultar muito controlar, comandar e estudar essas grandes máquinas que eram os Boeings. Um Boeing 767, que foram usados nesses dois ataques em New York. São aviões muito grandes, muito sofisticados, com muita aparelhagem. Outra coisa importante, né, chamar a atenção que eu disse, nenhum era iraquiano ou paquistanês, né? Aqui tem algumas das publicações, né, dos homens, ó. Esse aqui, ó, nasceu no Egito, egípcio, ó, esse aqui é saudita, esse aqui é saudita, né? Olha aqui, esse aqui é saudita, 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 saudita. Esse aqui nasceu nos Emirados Árabes, né? Esse aqui é saudita, esse aqui é saudita, esse aqui é dos Emirados Árabes. No total dos 19 que estavam a bordo desses 4 aviões que foram sequestrados, 2 colidiram com as Torres Gêmeas, um contra o Pentágono, a princípio, e um caiu, né? Provavelmente foi abatido, mas também a tese oficial de que os passageiros se revoltaram e na luta para controlar o avião caiu. Mas, os próprios, quando chegamos nos 10 anos do 11 de setembro, foi publicado o perfil desses homens. Quem eram esses homens, né? Então tá aqui, ó, no G1, por exemplo, ó, no G1, né, de 11 de setembro de 2001, tá aqui o perfil deles que eu estava mostrando para vocês. Egito, saudita, 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 né? 15 eram sauditas.
dois eram dos Emirados Árabes, um era do Egito e um era, né, tinha a nacionalidade alemã. Era um islâmico que cresceu na Alemanha. No entanto, o Iraque vai acabar levando a culpa, mas não tinha nenhum iraquiano a bordo, ninguém envolvido com isso, né? Mas o Iraque levou a culpa. Né? Uma outra questão interessante é a seguinte: 56 minutos depois do primeiro impacto, a primeira torre atingida simplesmente implodiu. E estou calculando aqui, a outra foi 25 minutos depois, a outra torre também implodiu. As duas implodiram. Essa implosão também é algo muito questionável, porque eles simplesmente desabaram sobre elas. Essas torres foram planejadas para resistir a furacões, a terremotos, a impactos de avião, inclusive a meteoros. Né? Então suscitou muitas dúvidas, houve estudos para tentar justificar que o calor intenso, o impacto dos aviões provocou a queda delas, mas elas simplesmente implodiram sobre elas e morreram 2.607 pessoas que estavam nestas torres, sendo 343 bombeiros e socorristas. E antes de algumas caírem, os bombeiros relatavam, tem gravações disso, que estavam vendo explosões no subsolo dos prédios. E os estudos depois que vão tentar justificar o que aconteceu vão dizer que os bombeiros devem ter se equivocado, devem ter ouvido ecos. Né? O fato é que essas torres elas simplesmente implodiram sobre elas mesmas. Uma levou 12 segundos para estar completamente no chão, um troço inacreditável. São estruturas gigantescas de aço e concreto, com mais de 60 colunas de aço cada uma para sustentar o concreto. E a outra uma levou 12 segundos e a outra levou 9 segundos. 8 horas depois, uma terceira torre caiu. Alguns de vocês devem saber disso. A torre 7 simplesmente implodiu também. Caiu com a mesma velocidade destas aqui, só que nenhum avião bateu nelas. É um outro fato muito curioso. Né? Que a engenharia tenta, alguma parte da engenharia tenta, mas não explica. Né? Tem um outro caso, que é o caso do Pentágono, onde um desses aviões também, um Boeing 757, colidiu contra o Pentágono, mas ele simplesmente desapareceu, evaporou. As justificativas da investigação são de que ele se desintegrou durante o impacto. Simplesmente não há avião. Não há avião. Não há nem o buraco das turbinas, os motores, que são uma estrutura muito forte, muito resistente, que queimam combustível, né? As turbinas, elas também se evaporaram. Não tem. No entanto, eles localizaram alguns corpos dentro do prédio do Pentágono que seriam de pessoas que estavam a bordo dos aviões. Os testes de DNA vão dizer, essa pessoa era um passageiro que embarcou. Estava lá no Pentágono, pelo menos, né? Que embarcou. E aí os corpos não se desintegraram, né? Não evaporaram. Cabelo, pele, ossos, tecido humano não evaporou, mas o avião evaporou. Uma outra coisa, esse avião ele veio em rota horizontal para atingir, né? Ele não caiu, ele veio para atingir. Teria vindo para atingir assim, em rota horizontal, ele veio descendo. O que também é uma outra façanha para um cara que não tem habilidade de voo, até mesmo para um piloto muito habilidoso. Tu sem comando externo para te orientar, tu ir te organizando para acertar um alvo que está na terra, que tu vai ter que achar a olho nu e bater contra ele, né? E só que se o avião veio assim, ele deveria ter arrastado tudo que tinha no caminho antes, árvores, cercas, postes, levado tudo. Mas as fotos vão mostrar justamente, né, que os postes são intactos, né? Como é que um avião gigante, um Boeing, passou por aqui e não arrastou nada, né? Então é um outro mistério. Mas o avião se desintegrou, não tem o avião. Um avião X foi sequestrado, esse avião X foi jogado contra o Pentágono, mas não há resíduos do avião, embora tecido humano sobreviveu. Tem um caso curioso também que o passaporte, e isso é verdade, gente, o passaporte de um dos sequestradores foi localizado no World Trade Center, né? Tudo explodiu, queimou, mas o papel, essa estrutura resistente, né, sobreviveu aos incêndios. Né? E aí, com isso, os Estados Unidos, em novembro, né, outubro para novembro de 2001, semanas depois do 11 de setembro, eles iniciam os ataques contra o Afeganistão, sem autorização da ONU. Iniciam por conta própria, com o apoio de aliados como a Inglaterra, eles invadem o Afeganistão.
que eles tinham colocado no poder o grupo que está lá, o Talibã, que tinham armado e colocado no poder, com objetivos de, né, derrubar, né, destruir o Talibã, destruir a Al-Qaeda e prender e matar o Bin Laden. Né? Não fizeram nada disso durante os 2 mandatos do Bush. O Talibã foi derrubado do poder, mas o Talibã se reorganizou nas fronteiras do Paquistão, né? E daqui ele retomou metade do país. Os Estados Unidos estão no Afeganistão até hoje, 2021, 20 anos depois, se tornou a guerra mais longa deles. E eles estão até hoje lá no Afeganistão. Não destruíram o Talibã, não destruíram a Al-Qaeda, e durante os 2 governos do Bush também não mataram Bin Laden. E vejam bem, por aqui ó, estão no Afeganistão até hoje 2 governos do Bush, 2 governos do Obama, um governo do Trump e o atual governo que iniciou agora do Biden, né? E eles ainda estão lá no Afeganistão. Se tornou a mais longa guerra oficial deles. Em 2011, eles anunciaram que prenderam e mataram Bin Laden, né, numa pequena cidade do Paquistão, em maio de 2011. Tem até um filme sobre isso, A Hora Mais Escura. Mas eles mataram Bin Laden e ninguém viu. Ninguém. Né? Simplesmente não mostraram o Bin Laden para ninguém. O que aconteceu com o Bin Laden? Matamos o Bin Laden. E aí, cadê o corpo dele? Ah, a gente jogou no mar. É sério. O homem que desencadeou a caçada mais, né, a maior caçada da história dos Estados Unidos. Né? E aí, quando eles encontram ele, jogaram o corpo no mar. E aí só quem viu o Bin Laden foram os próprios agentes que teriam participado da captura e morte dele. Também é uma história estranha, né? E aí estão no Afeganistão até hoje. Perto de 200 mil afegãos morreram nesse período, 2.200 soldados dos Estados Unidos, 21 mil saíram feridos de lá, e perto de 200 mil afegãos, 180 mil a 200 mil afegãos morreram nesse conflito. E o país, né, é um país dividido, corrompido e, né, metade do país controlado ainda hoje pelo Talibã. Aí veio o Iraque, com as mentiras para invadir o Iraque, né, de que o Saddam tinha armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas, nucleares, de que o Saddam apoiava a Al-Qaeda, uma outra mentira, de que o Saddam estava por trás do 11 de setembro, uma outra mentira, de que o Saddam acolhia terroristas, o que também não é verdade. Tudo isso se comprovou falso depois. Os Estados Unidos ocuparam o Iraque, destruíram o país, né? Destruíram as centrais elétricas, o sistema de abastecimento de água, os hospitais, as escolas, eles pulverizaram o país. E aí as crianças começaram a morrer porque tomavam água do esgoto, porque não tinham outro recurso. Então morreu mais ou menos 1 milhão de iraquianos, e isso quem diz é a The Lancet, essa revista consagrada da medicina que tem feito toda essa discussão sobre os tratamentos para o coronavírus, sobre os estudos do coronavírus, sobre as vacinas. Em 2007, a The Lancet diz que até 2007 perto de 1 milhão de iraquianos tinham morrido pela guerra e pelas sequelas dela, como morrer das doenças por beber água contaminada, e perto de 300 a 400 mil dessas pessoas eram crianças, né? Pelo menos 1/3 eram crianças. Né? E aí as consequências, né? Os Estados Unidos ocuparam o Iraque por 10 anos. Eles saem de lá em 2011, o Obama tira as tropas em 2011, mas em 2014 eles voltam de novo, tá? Não foi encontrada nenhuma única das tais armas de destruição em massa. Isso também foi uma coisa, né, que nunca apresentaram nada. O Saddam foi preso em 2013 e morto, enforcado em 2006. O Bush vai dizer que a gente não encontrou as armas de destruição em massa, elas não existiam, mas o mundo é um mundo melhor sem o Saddam. Vai tentar justificar aquilo que eu falei, que a The Lancet em 2007 informou que pelo menos 1 milhão de pessoas, o número poderia ser maior, né? Mas eles calculam que pelo menos 1 milhão de pessoas, pelos levantamentos que eles têm de óbitos, morreram nesse período por mortes ligadas à guerra. O armamento do Iraque, do exército do Iraque, foi sequestrado durante a invasão, caiu na mão de gangues e de terroristas. A Al-Qaeda se instalou no país depois da queda do Saddam. Em 2006, a Al-Qaeda realizava cerca de 500 atentados em todo o país por semana contra xiitas. Eles são um grupo sunita e realizava contra os xiitas atentados dentro do país, não contra as tropas dos Estados Unidos, sim, mas contra outros setores da população. E da Al-Qaeda surgiu o famigerado Estado Islâmico, que hoje está na Síria, na Líbia, no Iraque,
que realizou atentados na Europa. O petróleo mudou de mãos, né? Caiu na mão das empresas dos Estados Unidos, mudou de mãos. Em 2014, o Obama foi obrigado, né, se obrigou a mandar tropas para o Iraque de novo para combater o Estado Islâmico. E essas tropas estão lá até hoje, 2021. Né? Aqui nós temos o panorama, então, ainda hoje, em 2021, os Estados Unidos estão ocupando o Afeganistão e ocupando o Iraque, sendo que aqui no Afeganistão, quando eles invadiram o Afeganistão, eles tinham cerca de 30 mil homens, e 3 anos depois eles tinham triplicado para 100 mil homens, hoje eles têm perto de 15 mil homens ainda no Afeganistão. Né? No Iraque foram centenas de milhares no primeiro momento da invasão, quando eles ocuparam o Iraque, desculpa, aqui né, o Iraque, né, aqui é a Arábia Saudita, o Iraque aqui, né, e né, o mundo não se tornou um mundo melhor depois da queda do Saddam, né? As vítimas do Iraque, as crianças principalmente, estão lá para nos mostrar isso, né? As atrocidades dessas chacinas, né? A imprensa europeia vai denunciar inúmeras chacinas cometidas pelas tropas contra famílias inteiras. A imprensa italiana vai denunciar que as tropas dos Estados Unidos usaram armas proibidas pela Convenção de Genebra para tomar Fallujah, uma cidade do Iraque, onde mais de 1.000 iraquianos morreram por conta dessas armas. Eles usaram fósforo branco, que é uma arma proibida. Né? Mais de 2 milhões de iraquianos tiveram que se tornar refugiados, vivem fora do país e em acampamentos de refugiados ou no próprio país. O país mergulhou numa guerra civil que se mantém até hoje, desde 2006 até hoje. O país se tornou incapaz de atender as necessidades mínimas da população de educação, de saúde, de segurança. E é claro, né, são sempre as crianças as maiores vítimas disso. Né? Morreram perto de 3 mil pessoas, 2.900 e alguma coisa, não tenho o número exato agora, né? Não lembro de cabeça exatamente, nos ataques do 11 de setembro. Não tinha nenhum iraquiano, né, envolvido com os ataques, não tinha nenhum iraquiano que estava nos aviões também, nem planejaram, nem estavam nos aviões, mas pelo menos 1 milhão de iraquianos morreram. As crianças do Iraque são as principais vítimas disso. As tropas dos Estados Unidos estão no Iraque até hoje. E as empresas petrolíferas também, né? O mundo não ficou um mundo melhor depois da morte do Saddam Hussein, como tentou argumentar o George W. Bush. É isso, pessoal, né? Em função desta situação, mas não tanto da guerra, não tanto dos crimes que eles vão cometer no Iraque, porque a população foi muito manipulada nos Estados Unidos para sustentar esses crimes. Se criou uma onda de ódios contra a população islâmica e a população do Oriente Médio por conta do 11 de setembro. Mas, principalmente por conta da crise econômica, o Bush acaba perdendo as eleições para o Obama. Em 2009, Barack Obama assume como presidente dos Estados Unidos. É isso, gente. O que dá para fazer em 1 hora.